Aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor, saúde o povo de Deus. Aleluia. Vamos estar lendo. Pai, nos abençoa nessa leitura, Senhor. Toma a direção. Toma, Senhor, e abre o nosso entendimento, Pai, de cada palavra a ser lida, Pai, em nome de Jesus. Livro de 2 Crônicas, capítulo 33. Idolatria de Manassés. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos de Ezequias, que seu pai tinha derribado. E levantou altares a Balaíns e fez bosques, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus e ambos os pátios da casa do Senhor. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom, e usou de adivinhações e de agouros e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa em Jerusalém que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contando que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei, conforme toda a lei e estatutos e juízos dados pelas mãos de Moisés. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus e se humilhou muito perante a Deus e de seus pais. Ele fez oração a Deus e aplacou para com ele e ouviu a sua súplica e tornou a trazer a Jerusalém ao seu reino, e então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. E depois disso edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe, e a roda até Ofel, e levantou muito alto também pôs oficiais valentes em todas as cidades fortes de Judá, e tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. E reparou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele ofertas pacíficas de louvor, e mandou ajudar que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Mas ainda o povo sacrificava os altos, não mais somente ao Senhor seu Deus. O resto, pois, de atos de Manassés, a sua oração ao seu Deus, e as palavras dos videntes que lhe falaram em nome do Senhor Deus de Israel, eis que estão no livro da história dos reis de Israel. E a sua oração, como Deus se aplacou para com ele, e todo o seu pecado e as suas transgressões, e os lugares onde edificou altos, e pôs bosques e imagens de escultura antes que se humilhasse. Eis que está tudo escrito no livro dos videntes.
E dormiu Manassés com os seus pais, e o sepultaram na sua casa Amon, seu filho, e reinou em seu lugar. E era Amon da idade de 22 anos quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés seu pai, porque Amon sacrificou a todas as imagens de escultura que Manassés seu pai tinha feito e as serviu, mas não se humilhou perante o Senhor, como Manassés seu pai se humilhara. Antes multiplicou Amon os seus delitos, e conspiraram contra ele os seus servos e o mataram em sua casa. Porém, o povo da terra feriu todos quantos conspiraram contra o rei Amon, e o povo da terra fez reinar em seu lugar a Josias seu filho. 34. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita nem para a esquerda, porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar a Deus de Davi seu pai. No 12º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos bosques e das imagens de esculturas e de fundição. E derribaram perante ele os altares de Balaíns, e cortou as imagens do sol que estava acima deles, e os bosques e as imagens de escultura e de fundição quebrou, e reduziu o pó, e o aspergiu sobre as sepulturas dos que tinham sacrificado, e os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés e de Efraim e de Simeão, e ainda até Naphtali, em seus lugares assolados ao redor. E tendo derribado os altares e os bosques e as imagens de escultura, até reduzi-lo ao pó. E tendo cortado todas as imagens de sol em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. E no ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, e a Maazéias, maioral da cidade, e a Joá, filho de Joacás, registrou para repararem a casa do Senhor seu Deus. E viera Ilquias, sumo sacerdote, deram o dinheiro que se tinha trazido da casa de Deus, e que os levitas guardavam o umbral, e tinham recolhidos das mãos de Manassés e Efraim, e todo o resto de Israel, como também todo o povo de Judá, Benjamim, e voltaram para Jerusalém, e entregaram aos que dirigiam a obra e superintendia sobre a casa do Senhor, e estes o deram aos que faziam a obra e trabalhavam na casa do Senhor para consertarem e repararem a casa. E deram os mestres da obra aos edificadores para comprarem pedras lavradas e madeira para a juntura, e para sobradarem as casas que os reis de Judá tinham destruído. E estes homens trabalhavam fielmente na obra, e os superintendentes sobre eles eram Jaate e Obadias, levita, 2 filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão, 2 filhos dos coatitas, para adiantarem a obra, e os outros levitas, todos os que eram peritos em instrumentos de música. Estavam também sobre os carregadores e os inspetores de todos os que trabalhavam em alguma obra, e dentre os levitas eram os escrivães e os oficiais, os porteiros. E tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, e dada pelas mãos de Moisés. Ilquias respondeu e disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei da casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã.
E Safã levou o livro ao rei, deu conta ao rei, dizendo: Teus servos fazem tudo quanto lhes encomendou. E ajuntaram o dinheiro que se ajuntou da casa do Senhor e o deram nas mãos do superintendente e nas mãos dos que faziam a obra. Além disso, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: O sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã leu nele perante o rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E o rei deu ordem a Ilquias e a Aicão, filho de Safã, e a Abidom, filho de Mica, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, ministro do rei, dizendo: Ide, consultai ao Senhor por mim e pelos que restam de Israel e em Judá sobre a palavra deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós. Portanto, nossos pais, ao guardarem a palavra do Senhor, que fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. Então Ilquias e os enviados dos reis foram ter com a profetisa Hilda, mulher de Salum, filha de Tocate, filha de Arás, guarda das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém na segunda parte, e falaram-lhe naquele sentido. E ela lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: Eis que trarei mal sobre este lugar e sobre seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá, porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira com toda a obra das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Porém, o rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhes direi: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Quanto às palavras que ouviste, como o teu coração se entremeceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as tuas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante a mim, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante a mim. Também eu te tenho ouvido, diz o Senhor. Eis que ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhidos ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer para este lugar sobre os seus habitantes. E voltaram com a resposta do rei. Então o rei convocou e ajuntou todos os anciãos de Judá e Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes e os levitas de todo o povo, desde o maior até o menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. E pôs o rei em pé em lugar e fez concerto perante o Senhor, para andar após o Senhor e para guardar os teus mandamentos e os teus testemunhos e os teus estatutos, com todo o seu coração e com toda a alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. E fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém, em Benjamim, e os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel,
e a todos quantos se acharam em Israel obrigou que, com tal culto, servisse ao Senhor seu Deus todos os seus dias. Não se serviam Deus após o Senhor, Deus de seus pais. Capítulo 35. Celebração da Páscoa em Jerusalém. Então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do mês primeiro. Josias estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou ao ministério da casa do Senhor, e disse aos levitas que ensinavam, sendo todo Israel e estavam consagrados ao Senhor: ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não tereis mais esta carga aos ombros só agora. Servi ao Senhor vosso Deus e ao seu povo de Israel. E preparai-vos segundo as casas de vossos pais, segundo as vossas turmas, conforme a prescrição de Davi, rei de Israel, e conforme a prescrição de Salomão, seu filho. E estai no santuário segundo as divisões das casas paternas dos vossos irmãos, os irmãos os irmãos do povo, e haja para cada um uma porção das casas paternas dos levitas. Imolai a Páscoa e santificai-vos, preparai-a para os vossos irmãos, fazendo conforme a palavra do Senhor dada pelas mãos de Moisés. E ofereceu Josias aos filhos do povo cordeiros e cabritos do rebanho, todos para o sacrifício da Páscoa, em número de 30.000 por todos que ali se achavam, e 2 bois, 3.000, e isso era da fazenda do rei. Também fizeram os seus príncipes ofertas voluntárias ao Senhor, aos sacerdotes, aos levitas, Ilquias e Zacarias e Jeiel, maioral da casa de Deus, deram aos sacerdotes para os sacrifícios da Páscoa 2.600 reses de gado miúdo de 300 bois. Conanias e Semaías e Natanael, seus irmãos, como também Asabias, Jeiel, Jozabade, maiorais dos levitas, apresentaram aos levitas para o sacrifício da Páscoa 5.000 reses do gado miúdo e 500 bois. Assim se preparou o serviço e puseram-se os sacerdotes nos seus postos, os levitas nas suas turmas, conforme o mandato do rei. Então imolaram a Páscoa, os sacerdotes aspergiam o sangue recebido nas suas mãos, e os levitas esfolavam as reses, e puseram da parte do holocausto para os darem os levitas do povo, segundo as divisões das casas paternas, para oferecerem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés, e assim fizeram com os bois. E assaram a Páscoa no fogo, e, segundo o rito e as ofertas sagradas, cozeram em panelas e em caldeiras e em frigideiras, prontamente as repartiram entre todo o povo. Depois prepararam o que era preciso para si e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocuparam até a noite com o sacrifício dos holocaustos de gordura. Por isso é o que os levitas prepararam para si e para os sacerdotes, filhos de Arão. E os cantores, filhos de Asaf, estavam no seu posto segundo o mandato de Davi, e de Asaf, e de Emã, e de Jedutum, vidente do rei, como também os porteiros a cada porta não necessitaram de se desviar do seu ministério, porquanto seus irmãos e levitas prepararam o necessário para eles. Assim estabeleceu
com o serviço do Senhor naquele dia, para celebrar a Páscoa e sacrificar o holocausto sobre o altar. Aleluia. Versículo 17. E os filhos de Israel que ali se acharam celebraram a Páscoa naquele tempo da festa dos pães asmos durante 7 dias. Nunca, pois, celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel, nem nenhum reis de Israel celebraram tal Páscoa como a que celebrou Josias com os sacerdotes, os levitas e todo o Judá de Israel que ali se acharam e habitaram em Jerusalém. No ano 18º do reinado de Josias se celebrou esta Páscoa. Depois de tudo isso, havendo Josias já preparado a casa, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra os Carquemis juntos ao Efrateus. E Josias saiu ao encontro. Então lhe mandou mensageiros dizendo: Que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá? Quanto a ti, contra ti não venho hoje, senão contra a casa de que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse, guarda-te de apores a Deus que é comigo, para que não te destrua. Porém, Josias não virou dele o rosto, antes se disfarçou para pelejar com ele, e não deu ouvidos às palavras de Neco que saíram da boca de Deus. Antes veio pelejar no vale de Megido, e os flecheiros atiraram no rei Josias. Então o rei disse a seus servos: Tira-me daqui, porque estou gravemente ferido. E os servos o tiraram do carro e o levaram no segundo carro que tinha e trouxeram a Jerusalém, e morreu, e sepultaram nos sepulcros de seus pais. E todo Judá e Jerusalém tomaram lutos por Josias. E Jeremias fez uma lamentação sobre Josias, e todos os cantoras falaram de Josias nas suas lamentações até o dia de hoje, porque as deram por estatuto em Israel, e eis que estão escritos na coleção de lamentações, quanto aos quais dois atos de Josias e as suas beneficências, conforme está escrito no livro na lei do Senhor, e seus atos quanto os primeiros nos últimos, como os últimos, e eis que estão escritos no livro da história dos reis de Judá. E a gente vai dando uma pausa por aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo capítulo. Estamos acabando. Ô, glória!